Olá, turma, tudo bem? Então vamos dar início à nossa aula de geografia. E o tema de hoje nós vamos falar, do artesanato, da manufatura até o processo de industrialização. Quais foram essas etapas? Nós vamos falar das revoluções industriais, vamos falar do tipo de indústrias, tá? Então, vamos lá. As formas de produção. Então, a indústria, né, ela é o quê? É a transformação da matéria-prima em produto, tá? É essa transformação aí que é chamado de industrialização, tá? Então, na história da transformação dos recursos naturais em bens ou produtos que atendem necessidades, identifica-se o quê? Três formas de produção. Então, o homem, quando ele começou a produzir, né? Ele começou o quê? Numa fase, depois foi para outra e foi para outra. São três fases aí que nós vamos estudar. Então a gente tem a primeira, que é o artesanato, a gente tem a manufatura e depois a gente tem a indústria. Então vamos estudar as características dessas três formas de produção. Então vamos lá, o primeiro, o artesanato. O artesanato, desenvolvido nos núcleos familiares, é a forma mais antiga de transformação dos recursos naturais em objetos capazes de satisfazer as necessidades humanas. Então, o artesanato, ele é o quê? Ele é muito antigo. Ele começou a se desenvolver através do quê? Ali dos pequenos núcleos familiares, o pai, a mãe, os avós, os filhos, né? Então vamos lá. Destina-se inicialmente a abastecer a própria família, com a fabricação de panelas, canecas e roupa. Então a família se juntava, eu estou precisando de cadeira. Então eles se juntavam e fazia cadeira para eles, isso aí no início. Com o passar do tempo, porém, permitiu que as famílias trocassem entre si os utensílios excedentes da sua produção. Então eu sabia fazer, a minha família ali, né, o núcleo familiar onde eu estava, sabia fazer cadeira. O outro núcleo familiar sabia fazer o quê? Mesa. Poxa, então vamos trocar aí. O outro núcleo familiar sabia fazer armário. Então eles começaram o quê? Vendo essa necessidade, começaram a trocar entre eles. Com o crescimento da população urbana e, consequentemente, o aumento da procura por produtos e objetos, artesanato familiar tornou-se insuficiente para atender às necessidades de toda a população. Diante disso, ao longo do século XVI, em algumas cidades europeias, começaram a surgir as oficinas de artesãos, que deram origem à manufatura, que é a nossa próxima fase. Então, o que aconteceu? Com o fim do feudalismo, né, as pessoas começaram a sair do campo e ir para a cidade. Então, as cidades começaram a crescer. Então, aquela necessidade de o quê? De ter uma casa, né, e ter os utensílios dentro da casa. Então, aquelas pessoas começaram a o quê? A procurar certos produtos e aquelas famílias, né, os núcleos familiares começaram o quê? A produzir e a vender. Então, de repente, começou a ganhar, né, uma proporção muito grande. Então, esses núcleos familiares começaram o quê? A se formar oficina de artesão. As pessoas começaram a se em especializar em certas coisas. Cadeira, em mesa, em cama, em armário. Aí que vai dar o quê? A manufatura. Então, vamos ver a nossa próxima fase. Então, isso daí, gente, é o artesanato, por enquanto, né? Você pode ver, é uma coisa bem familiar, bem primitiva ainda, né? Uns instrumentos bem rústicos, tá? Demorava-se o quê? Dias, meses, dependendo do que se iria fabricar. Então, vamos lá. A manufatura, que é a nossa segunda fase. Diante da procura crescente por mercadorias do artesanato,
alguns artesãos decidiram expandir o seu negócio, contratando oficinas e aprendizes de ofício, sapateira, alfaiates, ferreira. Então, o que aconteceu? A procura era tanta que esses artesãos começaram a contratar pessoas especializadas para trabalhar nisso aí. Então, deixou de ser um pequeno núcleo familiar e começou o quê? A crescer. Assim, a nova forma de produzir mercadorias deixou de ser individual e passou a ser executada por várias pessoas contratadas, assumindo a partir de então a feição de empresa. A comercialização dos produtos realizada pelos comerciantes tornou-se intensa e rentável, levando ao rápido crescimento das manufaturas na Europa. Isso permitiu que muitos proprietários investissem na criação, no desenvolvimento de novas técnicas de produção, capazes de aumentar ainda mais a oferta de produtos e lucro. Surge então a indústria. Então, com o crescimento das cidades, com a procura, surge aí os comerciantes, porque os comerciantes eles compravam aqueles produtos o quê? Para revender. Então, as oficinas, né, deixaram de ser muito pequenas, né, e começaram a crescer. Houve nessa época o quê? Um grande desenvolvimento tecnológico. Então, muito dessas manufaturas começaram a comprar o quê? Essas máquinas e esses equipamentos para acelerar, né, o quê? O processo de fabricação desses produtos. Então, aí começa a surgir o quê? A indústria, que é a nossa terceira fase. Então, antes disso, a gente vai ver como é que era as oficinas. Diferente, né, do artesanato, aí já tinham o quê? Algumas máquinas e uma quantidade bem maior de pessoas que era antes. A nossa terceira fase, né, que é a última, é a indústria. É um conjunto de atividades produtivas que transformam matérias-primas para matérias-primas em mercadorias para utilização ou consumo, tanto doméstico como em todas as atividades econômicas, até mesmo em outras indústrias. Então, a indústria o quê? É um conjunto, né, de outras atividades aí que vai fazer o quê? Transformar a matéria-prima, né, o quê? Em algum produto aí para ser utilizado no nosso consumo no dia a dia ou para ser utilizado também em outras indústrias. Nós vamos ver em tipos de indústrias. Do século XVIII até os dias atuais, o desenvolvimento tecnológico foi tão intenso que desencadeou as chamadas revoluções industriais. Então, nós vamos ver a partir de agora quais foram essas revoluções industriais. Não foi somente uma, não, tá? Foram 3 revoluções industriais. Então, lá, a gente vai estudar, né? Vamos começar, lógico, na primeira Revolução Industrial, a gente vai ver algumas características importantes dela. Então, lá na primeira Revolução Industrial, né, com investimentos em novas técnicas de produção, muitas invenções começaram a surgir por volta de 1750, principalmente na Inglaterra. E posteriormente na França, Japão, Alemanha, Rússia, Bélgica, Itália e Estados Unidos. A primeira Revolução Industrial começou onde? Na Inglaterra, né? Vários fatores contribuíram para que isso acontecesse. Tinham que acumulação de riqueza, tinha uma burguesia muito forte, tinha leis que favoreciam. Então isso impulsionou o quê? A Inglaterra ser o primeiro país do mundo a fazer a sua revolução industrial. Depois disso, outros países começaram a também fazer. A invenção de máquinas possibilitou ao trabalhador produzir uma quantidade maior de mercadorias em menor tempo, se comparada à produção manufatura. Então, se a gente pegar a indústria, comparar com a manufatura e pegar sapato, a indústria vai fazer muito mais sapatos em menos tempo, numa qualidade muito superior do que a no manufaturado, que vai demorar muito, vai sair muito caro, tá? Nasceu assim a indústria moderna, na qual a produção passou de manufatura para maquinofatura, ok? As máquinas começam o quê? A comandar agora.
A segunda revolução industrial. A máquina a vapor e o tear mecânico marcaram a primeira revolução industrial, que foram as máquinas que bombaram na época. Depois dessas invenções, novos avanços científicos e técnicos permitiram o crescimento e o desenvolvimento contínuo, não apenas no setor industrial, mas também da agricultura e dos serviços. Então, não é somente nas indústrias que teve o avanço tecnológico. Não, esse avanço também proporcionou outros setores e principalmente o que? O campo a começar a produzir bastante. Entre as principais invenções e descobertas desse período, que se estende da primeira metade do século XIX até meados do século XX, destaca-se a locomotiva a vapor, o motor a combustão interna, que permitiu o aparecimento do automóvel e revolucionou os transportes e a produção industrial, a descoberta da eletricidade e a revolução das comunicações, com a invenção do telefone, rádio, cinema e televisão, a descoberta e o aproveitamento de novas fontes de energia, que no caso era o petróleo. Na primeira revolução industrial, a fonte de energia era o carvão mineral. E ele é o que? Um recurso mineral o quê? Que vai acabar. Então, o petróleo também lógico, mas houve uma substituição nas indústrias nessa fonte de energia, né? Então, quando o motor a vapor ele foi inventado, né? Houve assim várias outras invenções, né? Que também o que impulsionaram, né? Como a locomotiva e o barco a vapor, que transportava em menos tempo uma quantidade bem maior de matéria-prima, de pessoas e até mesmo que dos produtos, né? Para ser comercializados, tá? Aí a invenção, né? Como se fala, a descoberta da eletricidade também ajudou bastante na questão das máquinas dentro das indústrias e, consequentemente, a invenção do telefone, rádio, cinema e televisão foi o que? Consequência dessas descobertas. E, por último, a terceira revolução industrial, ou também chamada de revolução científica e tecnológica, né? É a que a gente está vivendo no momento, que teve início quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar a energia nuclear do átomo, diz alguns estudiosos. Para outros, se caracterizou pelas grandes conquistas da eletrônica no início dos anos 70, que permitiram o aparecimento da informática e o desenvolvimento de novas técnicas de produção, incluindo o uso dos robôs e da robótica. Então, a Revolução Industrial, ela começou lá no finzinho da década de 60 para o começo da década de 70, quando o homem descobriu que o robô poderia o quê? Substituir a mão de obra humana. Né? Em muitas fábricas hoje, né, praticamente os robôs, as máquinas fazem isso daí. Tem mais robô e máquina do que gente trabalhando, né? Então, essa revolução ela é chamada de científica tecnológica por causa disso daí, tá? O grande desenvolvimento, né, da informática e da robótica. É importante lembrar que o processo de industrialização não se desenvolveu de forma semelhante em todos os países e espaços geográficos, e que essa desigualdade ainda é observada atualmente. Existem muitos países do mundo, principalmente países da África, alguns países aqui da América Latina e da Ásia, que a revolução industrial ainda não aconteceu. Porque eles não têm ainda o quê? Tecnologia, eles não têm dinheiro para que isso acontecesse, né? Então, assim, a maior parte do mundo está na terceira revolução industrial. E ainda, gente, estamos no século XXI. Existem países que nem sequer entrar. Então, isso é muito triste, né? A gente vai ver em aulas anteriores, né? O Brasil terminou o Brasil começou muito tarde a sua revolução industrial. Diversos fatores históricos aí impediram isso daí, né? A gente já era para ter começado há muito tempo, mas a gente demorou, mas começamos. Agora, os tipos de indústria. Todas as indústrias são iguais? Lógico que não. Existem
diferentes tipos de indústrias, tá? Então, elas têm critérios de classificação, tá? Elas são destinadas dos bens que produzem e o tipo de tecnologia que elas utilizam. Então, são dois critérios aí, tá? Então, vamos lá. Com base no destino dos bens produzidos, elas podem ser classificadas como: as indústrias de bens de consumo produzem para o consumo ou uso da população. É aquilo que a gente utiliza no dia a dia, tá? Ela é dividida em dois: indústrias de bens de consumo não duráveis. Produz bens utilizados ou consumidos apenas uma vez ou por pouco tempo. Exemplo: calçado, roupa, alimentos, etc. É aqueles produtos, né, que tem o que? Uma data de validade, ó. É para produzir rapidamente ou prazo de validade de 1 mês, 6 meses. Por isso que ela fala não duráveis, ela não dura muito tempo. A gente tem agora a indústria de bens de consumo duráveis. Produz bens utilizados relativamente longo, né? É um exemplo aí: móveis, eletrodomésticos, automóveis e computadores. Quando você compra, né, um, um, um automóvel, né? Você chega na loja, aí o comprador fala assim: olha, a validade desse automóvel é de apenas 3 meses. Não. Ele vai durar quanto tempo você cuidar desse automóvel. Pode durar o quê? 5 anos, 10 anos, 3 anos, de acordo, né, com a sua utilização também. Um eletrodoméstico, ele tem uma vida útil, ele é para durar até, vamos imaginar assim, 4 anos. Se você souber o que? Cuidar muito bem daquele eletrodoméstico, ele pode até durar até muito mais. Vai depender muito do que? De como você utiliza aquele eletrodoméstico, tá? Indústria de bens intermediários. Produzem matérias-primas para outros setores da indústria. É o caso da indústria de extração e transformação de minérios, que produzem matéria-prima para as indústrias automobilísticas, químicas e siderurgia. Então, bens intermediários, elas o quê? Extraem a matéria-prima da natureza para que outras indústrias utilizem. Vamos dar um exemplo. A CSN, ela é uma siderúrgica que compra o quê? O minério de ferro, né? Transforma aquele minério de ferro em chapa de aço para ser utilizado o quê? Em outros tipos de indústria, automobilística, eletrônica, né? Computador, várias outras. Então, ela é o quê? Intermediária, tá? E a gente tem a indústria de bens de produção ou bens de capital. Produzem máquinas e equipamentos destinados a outras indústrias. Exemplo: máquinas têxtil, motores. Então, essas de bens de capital, elas também compram o quê? Produtos lá dos bens intermediários para o quê? Transformar aquela folha de aço, né, que a CSN produz, para fazer o quê? Máquinas e equipamentos. Tá legal? Então, vamos lá. Em relação agora ao uso da tecnologia, distingue-se em dois tipos de indústria: indústrias tradicionais ou de trabalho intensivo, que emprega-se tecnologias antigas e mão de obra numerosa. Esse tipo de indústria é encontrado em vários ramos: bebida, metalurgia, confecção, etc. Em empresas que, por diversas razões, não investem na modernização. Então, são indústrias que não têm uma tecnologia muito alta, tem muitos funcionários, né, para trabalhar, dependendo muito, né, demoram para fazer um certo tipo de produto, tá? Agora a gente tem o que? A indústria moderna ou de tecnologia avançada. Os progressos científicos e tecnológicos são aplicados à produção industrial. A mão de obra é altamente especializada, né? Então, você tem que estudar bastante para poder utilizar esses avanços tecnológicos.
com produção e produtividade elevada, destacando-se as indústrias de informática, telecomunicações, aeroespacial, automobilística com uso de robótica. Então, para você utilizar, né, esses tipos de equipamento, você tem que estudar bastante, né? O salário também é muito bom. Então, são indústrias que investem, né, pesado no empregado, investe pesado no aparato tecnológico, o quê? Para sempre estar aí à frente de outras indústrias, ok? Então, vamos lá. Então, a nossa aula, né, sobre, né, o processo de industrialização aí, os tipos de indústria, ela termina por aqui, ok? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula aí. Até mais!